Mas eu começo te perguntando sobre esse atual momento, né, que nós temos, vamos dizer assim, de tensão circundando a pauta da segurança pública no Brasil, né, derrite a blindagem ao PCC agora com essa PL da antifacção, né, como um instrumento, uma ferramenta do Tarcísio e também do Mota para escantear a Polícia Federal, né? A nova versão reduz a autonomia da corporação, transfere o controle das investigações aos governos estaduais, que precisam demandar a participação da Polícia Federal, né? Ao mesmo passo que a gente tem essa chacina no Rio de Janeiro como uma ferramenta que positivou a marca da extrema-direita depois de muitos meses em que havia uma vitória narrativa do campo progressista e governista, e nós chegamos ao final da temporada agora, novembro, já nessa condição. O que isso simboliza politicamente falando, né, para o debate político e para esse tema que alguns tratam como calcanhar de Aquiles do campo progressista, e a extrema-direita soube cartear muito bem nesse momento em que vinha sofrendo duros golpes legislativos, duros golpes jurídicos, inclusive, e mesmo da opinião pública, quando o Lula representou bem os temas da soberania e outras pautas aí, Hugo. Eu acho, cá entre nós, Thiago, que tem uma faceta também geopolítica disso daí, né? O Departamento de Estado americano tem jogado com essa cartada do narcoterrorismo para justificar a intervenção na América Latina. Eu escrevi sobre isso, inclusive, no Opera Mundi, recentemente, é meu artigo mais recente, e eu diria o seguinte, ao mesmo tempo que a extrema-direita joga com essa demagogia punitivista, ela tem relações profundas com o crime, né? Vide a maneira como a Carbono Oculto atingiu todo mundo. Então, há várias camadas nisso, como você bem colocou, e eu acrescentaria essa camada internacional. E essa camada internacional está sendo usada como muleta pela direita brasileira, porque a população ela fica esgotada por conta dos efeitos da violência de um país desorganizado, né? Onde tem roubo de celular, crimes violentos, estupro e tudo mais, por uma desorganização territorial, não é? Por uma desorganização da política de segurança. A gente tem polícia pra caramba, a gente tem gente presa pra caramba, e ao mesmo tempo a gente tem uma cultura de violência que persiste. Então a direita não está aí para combater crime coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Eles deixam esse tipo de crime que atinge o cidadão comum rolar para ter a justificativa de estar ali fazendo demagogia de prender mais, matar mais. E eles também não fazem isso, eles não apresentam nenhum programa de segurança pública para combater esse efeito na vida do cidadão comum, porque não é do interesse deles, muito pelo contrário. O mal-estar os interessa. A esquerda, por outro lado, tem uma dificuldade de articular o que seria uma política de controle territorial. E ela fica entre o discurso liberal dos direitos humanos, às vezes, ou não consegue articular o discurso de direitos humanos para além do discurso liberal, e não consegue pensar numa estrutura que garanta porque o que está incomodando a população de um modo geral? Incomoda a população uma quantidade de crimes bastante específicos que acabam acontecendo, e isso transtorna as pessoas, isso cria traumas terríveis. E a esquerda não pode se furtar de fazer isso, a esquerda não pode não ter controle territorial, né? E a esquerda, perdão, ela tem modelos no mundo de segurança. Se você pensar, o socialismo entregou sociedades que eram bastante seguras. Entregou, entrega. Ninguém tem dúvida que a China atual é muito segura. Nem a direita, quando vai para lá. Agora, eu acho que a nossa esquerda aqui no Brasil tem dificuldade de implementar isso. Porque ela fica entre ou repetir uma versão de esquerda, o que a direita já faz, ou ficar num discurso que é real, de que uma vez a sociedade se organize um pouco melhor, a desigualdade diminua, ou até eventualmente se descriminalize a questão das drogas por conta para acabar com a economia do tráfico. Só que são medidas muito complexas que não têm o apoio, às vezes, da sociedade, não têm a compreensão da sociedade no curto prazo e não vão operar um milagre. Eu acredito que a gente tem um papel que a gente não cumpriu de reestruturação das polícias, reorganização das polícias e reorganização do que é a segurança no Brasil, o que envolveria envolver as comunidades, não na forma dos atuais consegues, que são muito mais, assim,
reuniões assim de condomínio de bairro e que tem um condão muito conservador e muito mais ideológico do que prático, mas trazer especialistas e aplicar medidas reais, para não viajar muito, pelo menos dentro da nossa realidade latino-americana. A Colômbia derrubou muito a violência urbana, tem experiências de derrubar a violência urbana, com medidas variadas ao longo da década de 90 e da década de 2000. Governos até liberais e governos de centro-esquerda conseguiram implementar isso. Não entendo a dificuldade da esquerda brasileira em implementar, né? Eu acho que tem um certo purismo aí, tem uma questão maior, e no final das contas a esquerda acaba ficando refém de uma direita, que está cada vez mais envolvida com o crime organizado, que ela vai lá fazer uma operação contra o CV, mas não faz operação contra a milícia, nem está cogitando transformar a milícia do Rio de Janeiro numa organização terrorista. Agora, eu acho, assim, avaliando, quem teve o melhor discurso no governo a respeito de tudo isso foi o Fernando Haddad. Eu não entendo porque justamente nisso ele não foi ouvido. Porque ele defendeu a carbono oculto, aquela lógica de combate ao crime por cima. Agora, caindo aqui no finalmente do Mota, o Mota é uma figura que é dirigida, em grande medida, pelo Michel Temer, está trabalhando para eleger o Tarcísio, tentou empurrar o governo Lula do barranco, se quebrou, né? Levou, inclusive, a uma reação do governo alguns meses antes mesmo do Eduardo Bolsonaro cometer aquele erro das tarifas. Ele ficou congelado, depois o Rueda entrou na jogada articulando o Congresso contra o governo, o Rueda se ferrou na carbono oculto, né? Então o Rueda foi bastante atingido, Ciro Nogueira foi bastante atingido por investigações também. E agora o Mota articulou o DERIT numa vingança contra a Polícia Federal. É óbvio que isso vão declarar inconstitucionalidade, mas o Mota está sendo usado para brocar. Então o Mota, que muita gente achou que estava parado, ele vai ter de ser neutralizado, entendeu? E eu acho que o governo tentou ter uma lógica de aproximação, de diálogo republicano com o Mota e se equivocou. Tinha gente falando até no começo, o Mota, o doutor Ulisses, eu não sei o quê, chama a vozinha dele aqui. E não há condições. O Mota, ele ainda vai incomodar, ele vai incomodar bastante lá para frente. Colocar o DERIT aí mostra a casadinha do Mota com o Tarcísio, e uma articulação que passa hoje muito pelo Michel Temer, nos bastidores, de colocar o Tarcísio para presidente, talvez o Nunes, Ricardo Nunes, para governador, e o Congresso sendo utilizado para criar problemas contra o governo. É que nas duas rodadas originais dessa ofensiva, isso não deu certo. E teve a coisa das tarifas que tomou o noticiário. Hoje, o próprio Trump estava numa política de arrefecer política contra o Brasil, porque perdeu, porque o Trump comprou a política das tarifas e deu errado. Só que o Rubio, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, tipo ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, ele próprio, querendo pavimentar o seu caminho para ser presidente daqui a pouco. Então ele está usando essa lógica de intervenção na América Latina, quer dizer, o Trump tinha recuado, o Rubio que continuou, e o que o Cláudio Castro fez no Rio de Janeiro, de novo, que é muito suspeito, tipo atacar, matar um monte de gente, sair, não controlar o lugar onde ficou e não ter feito nada contra a milícia, o Cláudio Castro, ele fez isso em casadinha com os americanos. E não necessariamente com o Trump, porque quando a gente fala de americanos, né, e Estados Unidos é uma coisa que eu pesquiso relativamente, o governo americano, Estados Unidos não é uma coisa só, nem o governo Trump é uma coisa só. A gente está falando, por exemplo, do Rubio disputando espaço dentro do governo Trump para ser presidente em 2028. Então, quando o Trump tinha puxado o carro dele, o Rubio entra com tudo, com a coisa do Castro. Como mantém a pressão lá na Venezuela, que é uma coisa do Rubio também. Né? Por mais que o Trump use e tenha autorizado o Rubio com outros fins, o Rubio tenta fazer daquele limão a limonada para pavimentar da pior maneira, digamos, uma estrada para ser presidente dos Estados Unidos daqui a 3 anos. Então é um pouco isso que está em jogo. O Cláudio Castro, outra figura menor da política brasileira, sendo usado. Né? Aquilo tudo não saiu da cabeça do Cláudio Castro. Saiu da burocracia que está ali, e porque eles querem criar uma cabeça de ponte, porque a gente vai ter um cenário daqui a pouco no Rio de Janeiro que o Flávio Bolsonaro dificilmente sairá governador, porque ele precisa ter mandato. Ele vai sair à reeleição como senador. Se não fosse pelo mandato dele terminar no ano que vem, o Flávio seria candidato talvez a governador ou a presidente.
Como não, o Flávio vai ser candidato a senador como puxador de votos e talvez eles botem alguém poderoso, algum nomão da direita, tipo Paulo Guedes, tipo Fux, que esse pessoal tem sido cogitado para governador. E para criar um problema para o Paes, que também está muito em cima do muro, na minha opinião, até porque ele está no partido do Kassab, ele tenta ficar jogando dos dois lados, embora todo mundo saiba que o Paes tenda a se inclinar pelo Lula no ano que vem. Mas atualmente a jogada do Paes não está funcionando bem também. Ele precisava ser mais inequívoco. Então você tem toda uma jogada, perceba, interna, tem uma disputa da nossa direita também aqui correndo, da família Bolsonaro querendo ter alguém do clã, ou o próprio Bolsonaro candidato ano que vem. Tem a disputa do Tarcísio, que é essa tal história de Centrão, que é o Michel Temer, que ele fica acuado à toa nessa discussão, na minha opinião. E tem uma cabeça de ponte internacional no governo americano entre um cara que é o ministro do Trump, que sonha em ser presidente e está usando essa lógica de intervenção na América Latina, porque ele tem origem em Cuba, a família dele era uma família de mafiosos cubanos que fugiram, inclusive, para os Estados Unidos antes da Revolução.